Os carros com motor elétrico substituirão os movidos por motor a explosão. Em alguns países vai demorar mais, em outros menos. Na Noruega, por exemplo, a meta é proibir a venda de carros já a partir de 2025. E veleiros com motor elétrico? Eles são viáveis se nós utilizarmos os mesmos componentes dos carros elétricos? Vamos analisar essa viabilidade? Quem analisa o projeto de um carro elétrico fica maravilhado. Eu acredito que o que vai acabar com o carro com motor a combustão não é a proibição, mas é o próprio mercado. Porque o conceito do carro elétrico é extremamente interessante. São poucas partes móveis, pouca necessidade de manutenção, ele é silencioso, ele não polui. São todas características que nós gostaríamos muito de ver nos nossos veleiros. Para ver a viabilidade dessa tecnologia, considerando a região por onde eu navego e o meu estilo de uso de veleiro, eu montei um anteprojeto usando a tecnologia disponível, sem pensar em limites de custos ou dificuldades construtivas. O objetivo desse anteprojeto foi montar um simples balanço energético, considerando geração de energia, estocagem de energia e consumo de energia. Esse balanço precisa se sustentar, ou seja, um veleiro elétrico precisa conseguir gerar, estocar a energia que o motor elétrico consome. Se não conseguir, o veleiro vai precisar recarregar a bateria em tomadas em terra, o que, convenhamos, para um veleiro não é viável. Eu escolhi como base o Beneteau Oceanis 38.1, um modelo novo com 36 pés, que vem com um motor Yamaha de 30 HP. É um barco leve, com bastante boca, e deve navegar bem. Aí eu substituí o motor a diesel por um elétrico de 25 HP. Por que 25 HP? Porque 30 HP é potência de pico e dificilmente a gente usa a potência de pico. Normalmente um motor trabalha em rotação de cruzeiro usando aí mais ou menos 80% da potência máxima. A próxima questão que eu analisei foi que banco de baterias instalar. Eu escolhi o banco de bateria do Tesla, modelo 3, Model 3. Dizem que é de longe aí uma das melhores soluções para carros elétricos. Então ele deve funcionar também para acionar o motor do veleiro. Esse vídeo do Jack Rickard mostra aí o banco de bateria sendo removido do carro. E dá para perceber que ele é formado por 4 módulos de bateria, que em um veleiro poderia ser organizado num outro layout, reduzido ou ampliado com facilidade. E é fácil imaginar um banco de baterias como esse montado no piso, embaixo do piso aí de um veleiro. Pois bem, esse banco que vocês estão vendo, ele tem 75.000 watts-hora e pesa 478 quilos. Exagero, né? Só para você ter uma ideia, uma comparação interessante, esse banco equivale aí a 62 baterias de 100 ampere-hora, que pesariam juntas 1.645, sem considerar peso de terminal, de cabeamento, sem nada. Bom, também coloquei 2 geradores eólicos D400, cada um deles capaz de produzir aí 235 watts com 22 nós de vento, mais 500 watts de placa solar, o que dá cerca aí de 2,9 metros quadrados de painel, se a gente tiver uma eficiência de 17%. Bom, 2,9 metros quadrados é um retângulo aí de 3,5 por 0,8 metros, razoável para um veleiro de 3,99 metros de boca. Pensei também num hidrogerador Cruise em 600, capaz de produzir 120 watts numa velocidade de 5 nós. Esse equipamento aí tem uma hélice de 240 milímetros de diâmetro, quer dizer, uma hélice razoável. Mas vamos chamar esse anteprojeto aí de Frankenstein. Então, com base nessas configurações, eu comecei a montar simulações, tanto de autonomia, em termos de hora de funcionamento do motor, como em tempo de recarga de bateria. E é bem importante que a gente considere que são cálculos para saber ordens de grandeza,
lembrando que é só um anteprojeto. O primeiro cálculo que eu fiz foi quanto tempo o banco de baterias consegue tocar o motor sem nenhuma alimentação. Então, sabendo que o motor é de 25 HP, isso equivale a 18.642 watts-hora, e o banco de baterias tem 75.000 watts-hora, né? Supondo que eu use 100% dessa bateria, tá bom? Para esgotar mesmo, só para saber a autonomia. Se eu dividir os 75.000 watts por 18.642, dá 4 horas de navegação. O que eu estimo que nesse barco dá ao redor aí de 24 milhas náuticas, mais ou menos, de autonomia. Legal, então em um dia sem vento, daria para ir de Paraty até Sítio Forte na Ilha Grande, só no motor. Nada mal. Se eu tivesse um pouco de vento, para ajudar, ainda sobraria um pouco de carga. Bom, mas se eu considerar o meu uso normal, não acho que seria uma boa solução. Eu, por exemplo, não vou conseguir pegar esse barco e ir até a Vila do Abraão, na Ilha Grande, numa situação que eu não tenha vento, porque são 33 milhas de distância, então o barco não tem autonomia para isso. E como na Baía da Ilha Grande tem pouco vento, eu gostaria de ter no mínimo 40 milhas de autonomia, o que dá mais ou menos umas 7 horas de navegação. E eu gastaria então ao redor de 18.642 watts vezes 7, ou seja, 130.500 watts. É um bocado de energia. Como eu só tenho 75.000 watts disponíveis ao longo aí de 7 horas de navegação, seria necessário que eu gerasse mais 55.000 watts, que é a diferença entre o que eu vou consumir e o que eu tenho no banco. Será que o painel solar, o gerador eólico e o hidrogerador juntos conseguem suprir esse complemento de energia? Vamos supor que a navegação ocorra entre 9 da manhã e 4 horas da tarde e seja um dia de bastante sol. E o painel solar vai poder gerar aí durante 7 horas cerca de 3.500 watts. Supondo que receba sol de uma forma integral nesse período de tempo. Eu sei que não é real, concordo, mas você vai ver que isso não tem importância não. Bom, então continuando, aí eu vou ter um hidrogerador, que em 7 horas andando aí a mais ou menos 5 nós vai me gerar em torno de 120 vezes 7, 840 watts. E como eu não vou ter vento, o gerador eólico não vai gerar praticamente nada. Bem, então concluindo. Durante as 7 horas de navegação, os equipamentos que eu coloquei serão capazes de produzir cerca de 4.340 watts. Muito, mas muito mesmo abaixo da necessidade dos 55.500 watts. Como é que eu resolvo isso? Bom, o que eu faço? Eu vou adicionar aí ao Frankenstein um gerador diesel de 10 kVA, né? 10.000 watts. E esse gerador vai precisar trabalhar durante 5 horas para suprir os 50.000 watts que faltam. E aí eu tiro a minha primeira conclusão. É que o balanço energético do Frankenstein não fecha. Então, considerando né, que na realidade os números serão inferiores aí ao simulado, às vezes significativamente inferiores, realmente essa configuração não me atrai para uso na região com pouco vento, como a Baía da Ilha Grande. Seria diferente numa região de vento constante, em que o motor é acionado mais para manobra de atracação, fundeio, né? Como no Caribe, onde você tem aí um vento constante mais ou menos de 20 nós. Aí até o gerador eólico vai entrar em ação e vai suprir um pouquinho. Bom, mas eu não vou desistir tão facilmente, não. Eu vou seguir tentando montar esse meu anteprojeto, capaz de funcionar na Baía da Ilha Grande. Então, a possibilidade qual que seria? Vou aumentar o banco de baterias para 130.000 watts. Ele é modular, eu posso fazer. Será que aí já resolve a questão da autonomia? Tá certo? Não. Infelizmente não. O
ponto fraco da solução não é a capacidade do banco de baterias. A tecnologia atual das baterias de lítio já é uma boa solução. O desafio é como é que eu faço para recarregar esse banco. Então, não é viável ter um posto de abastecimento de energia elétrica em praias e ilhas remotas. Isso não vai acontecer. O veleiro precisa ter capacidade de gerar sua própria energia. Então eu montei essa tabela para procurar ter uma noção do tempo que cada equipamento necessitaria para gerar uma carga de 100.000 watts. E ela nos diz o seguinte, olha, os atuais painéis solares, hidrogeradores e geradores eólicos não conseguem recarregar uma bateria de 100 kVA, 100.000 watts, em um tempo aceitável. Então, a única solução atual é um gerador a diesel. E aí é mais eficiente você ter um motor a diesel ao invés de um motor elétrico, né? Porque não vale a pena você ficar produzindo energia elétrica com gerador a diesel, estocando em bateria, para depois usar isso no motor elétrico, né? Existem muitas perdas aí no meio do caminho. Mas eu tenho esperança em duas tecnologias. Duas tecnologias que vão poder gerar bastante energia. A primeira tecnologia é a dos painéis solares. Se você olhar esse gráfico com os resultados de eficiência dos painéis solares obtidos aí em laboratório, você vai ver que em 1960 a eficiência era de 14%. E em 2017 já se obteve 44,5% de eficiência. O painel solar que eu usei na simulação tem uma eficiência de 16,9%, ou seja, de cada 100 unidades de energia que incidem nas placas, ele consegue transformar 16,9 em energia elétrica. E essa tabela procura mostrar aí o quanto seria gerado de energia por metro quadrado de painel solar com eficiência de 16,9%, que é atual. Mostra também que se a gente tivesse 45%, que é o máximo que já foi alcançado em laboratório, e com 80%, que eu acredito que talvez seja alcançado aí nos próximos 15 a 20 anos. Então ela mostra também quantos watts seriam gerados em função da área do painel solar, que eu coloquei variando de 3 a 20 metros. Áreas maiores requerem soluções de painéis flexíveis que possam ser aplicados em toda a superfície do barco. Talvez nas velas ou em painéis que possam ser enrolados e desenrolados. Aí talvez a gente possa chegar até a 20 metros quadrados de painel. A segunda tecnologia, e olha, eu particularmente acredito mais nela, são as células de hidrogênio. Essa notícia de usar painéis solares para produzir hidrogênio a partir da separação da água abre um campo de possibilidades inimagináveis. O hidrogênio ele pode ser usado tanto diretamente como combustível no motor, como pode ser usado em células de combustível para produzir energia elétrica que depois vai acionar os motores elétricos. Então eu realmente acredito que em menos de uma década nós vamos ter veleiros capazes de gerar, sem poluir, toda a energia que o barco necessita. E aí, o que já é bom vai ficar melhor ainda, né? Pessoal, obrigado por ter assistido. Até um próximo vídeo e bons ventos!